Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Bom, para quem não conhece, aqui é a Tapera. Bom, pelo menos o nome acho que vocês conhecem, senão vocês nem teriam chegado aqui. Aqui é uma biblioteca, espaço cultural e livraria. A gente tem todos esses livros aqui para empréstimo. Para fazer o cadastro é gratuito também, quem quiser. Vocês podem alugar até 3 livros por vez e ficar com eles até 3 meses. E os livros que estão nos expositores aqui em volta são todos da livraria, que estão à venda. E, além disso, a gente também é um espaço cultural que abriga diversos eventos, todos os eventos são gratuitos. E a gente também tem os cursos que rolam aqui, que é de literatura, cinema, fotografia, tem bastante coisa, que são com preços bem acessíveis também. A gente, está sempre aberto também para novas atividades, quando vocês quiserem propor. E a gente fica aberto das 8 até as 8, das 9 às 8, e aí até as 10 da noite, quando tem um evento. A gente também tem uma caixinha de doações aqui, e aí já estão falando para eu ir mais rápido? Então, é mais ou menos isso. Bom, para quem está no Facebook, apresentar também. Hoje veio o coletivo Murutucu falar, o Jonathan, né? Veio apresentar a pesquisa dele, e aí a ideia é que todo mundo esteja aqui para debater, conversar, que a ideia do coletivo é justamente que a pesquisa saia da universidade e que venha dialogar com as pessoas. Então, vamos dialogar aí. É isso. Só para apresentar o coletivo, não sei se vocês conhecem o Murutucu já. É um coletivo, somos eu, Marina, o Lucas, a Ju e o Lori, que não estão aqui. É um coletivo de pessoas que fazem pós em filosofia, e a nossa ideia é trazer a pesquisa para fora da universidade. Então, criar também uma linguagem não acadêmica para falar da pesquisa que acontece na universidade. E é a primeira vez que a gente faz um evento aqui, então foi um encontro, a gente tem várias coisas em comum. Por exemplo, a gente também tem uma caixinha de contribuições. E é isso, a ideia é dialogar a respeito da pesquisa do Ione. E bem-vindos. É só apresentar, Pode falar? Usar som? Acho que eu sei. Bom, então a gente vai começar o nosso evento aqui, a nossa discussão, né? Na verdade, essa é a 9ª edição desse evento que a gente faz, que se chama Doses Filosóficas, né? Que é justamente essa proposta de convidar alguém que está fazendo uma pesquisa na pós para discutir alguma questão mais ampla, mais geral, e para um público mais amplo a partir da sua própria pesquisa, né? E o tema dessa vez é justamente estupidez política, né? E acho que, para começar, Jonathan, eu queria justamente perguntar um pouco para você sobre o seu percurso de pesquisa mesmo, né? O que foi que você estudou na pós, no seu mestrado e no seu doutorado, e como que você chegou a essa questão, né, de tentar discutir a política a partir desses termos, que, no primeiro momento, até parece um pouco chocante, né? De que maneira se defender uma estupidez política ou algo que a gente, em certo sentido, não deveria pensar. Então, boa noite. Eu vou tentar chegar lá, mas basicamente eu sempre me interessei por filosofia política e por metafísica ao mesmo tempo, ontologia. E aí eu comecei a pesquisar essa ideia de existência e como a gente consegue pensar o mundo e como a gente consegue saber o mundo, e essa velha discussão de pensar e saber e tentar conceber o que existe. E comecei a me interessar por essa ideia de não saber, o significado da filosofia, qual o objetivo da filosofia enquanto filosofia, e esse amor ao conhecimento e qual o significado dele. E eu comecei a me interessar bastante por essa ideia de que talvez o conhecimento não seja tudo. Talvez esse amor ao conhecimento tenha uma ambiguidade, tenha pelo menos um paradoxo que seja interessante de entender. E aí, sendo bem sucinto, a ideia de estupidez vem exatamente com o intuito de provocar, de achar um termo que seja
oposto ao que normalmente a gente pensa e que torna a discussão interessante, mas além de toda essa provocação sim tem um propósito, como eu escrevi na proposta da conversa, que é a questão do ídios, da onde vem, como é que a gente entende essa idiotice, da onde a gente entende esse saber e esse não saber. E aí eu cheguei nessa ideia de o que significa essa estupidez, como a gente consegue pensar política hoje em dia, no mundo onde a gente tem muita informação, a informação não falta, o conhecimento não falta, e mesmo assim a gente aparenta dar voltas no mesmo lugar, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue criar um mundo melhor, e aí eu achei que seria interessante pensar por essa lente. E só ressaltar que, a qualquer momento, se alguém quiser fazer uma pergunta ou um comentário, é só levantar a mão, porque a ideia é justamente que seja uma conversa, assim, né? Estou só tentando botar lenha na fogueira, digamos. Bom, mas aí você colocou esse ponto também, né? Acho que é um ponto bem interessante que você levanta, que é essa questão de que, bom, hoje nós temos acesso a uma quantidade absurda de informação, né? Basta você entrar na internet e usar o Google, que basicamente você consegue qualquer informação quase que imediatamente, né? Mas aparentemente, sim. Mas aparentemente, de alguma maneira, isso não resolve os nossos conflitos políticos, né? De algum modo, eles parecem apenas se agravar até certo ponto. Mas e aí talvez a pergunta, e aí jogando outra provocação para ver até que ponto vai, né? Mas isso também não poderia estar relacionado de alguma maneira, talvez não apenas a uma questão de um não saber de um necessário, mas também, em certo sentido, também de como a gente trabalha essa informação, porque o problema é que a informação está disponível em alguma coisa, a gente usá-la, acessá-la ou valer-se dela de algum modo é outra, né? Então, em que medida isso também é um fator, ou quanto isso também, ainda assim, não é o bastante para explicar qual que é o lado em que, mesmo se houvesse esse acesso, ainda faltaria algo, né? Então, acho que é justamente essa questão que eu tento quebrar. Essa ideia, acho, tradicional de que o conhecimento salva. Eu sempre lembro daquela, para quem conhece, uma figura famosa, que é uma pessoa dormindo com a frase, é uma frase alemã, se não me engano, que no sono da razão os monstros acordam. Essa ideia de que a gente tem que estar alerta, a gente tem que estar conhecendo, a gente tem que estar sabendo. A informação vai nos salvar e a filosofia irá nos salvar. Essa ideia de que a política, exatamente isso, é uma questão de inteligência. E é justamente isso que eu tento opor, justamente porque eu acho que a gente empiricamente chegou num momento onde a informação de fato não nos salvou, talvez ela tenha colocado a gente num lugar muito pior, e eu vou analisar isso daqui a pouco, mas que essencialmente isso não é um acidente. Essencialmente o que eu estou tentando dizer é que a gente não deveria estar surpreso pela informação não ter nos libertado. Se a gente olhar a essência da informação, a essência do conhecimento, a essência do que significa filosofia, e a posição, o espaço que essas ideias ocupam no campo político, a gente não deveria estar surpreso que a gente não está liberto, que a gente não vive num mundo melhor. Exatamente o que eu vou tentar propor é o oposto. E aí a gente volta na questão do que eu ia propor. Exatamente o que me atrai nessa questão é exatamente... Posso? Não, posso. Se você puder me deixar me alongar um pouquinho, para eu explicar, antes de fazer esse bate-rebate, é justamente essa questão do que significa o que significa filosofia. Vamos pensar, talvez, antes de mais, para pensar a estupidez, vamos pensar o que significa esse conhecimento. Ok? E a gente normalmente tenta pensar o conhecimento através de algo que a gente sabe. Ok? A gente sabe alguma coisa, esse é o conhecimento que a gente tem. E esse conhecimento, como a gente falou, a gente tem esperança de que ele vai salvar a gente. Mas se a gente pensar na palavra filosofia, todo mundo sabe o que significa essa filosofia? Significa amor ao conhecimento. Para os gregos existiam 3 tipos de amor: eros, agape e philo.
Eros, o amor erótico. Agape, um amor de comunidade, como se fosse um amor de pátria, de uma nação. E filo, que é, segundo a tradução do Derrida, que eu gosto muito, que é uma coisa de amizade. O filósofo é aquele que ama o conhecimento, mas não ama no sentido erótico, mas que nem ama no sentido comunitário, mas ama no sentido de que dessa fraternidade, de ter a amizade com o conhecimento. E aí a pergunta é, o que é essa amizade com o conhecimento? O que é esse amor ao conhecimento? E um paralelo que eu acho muito bom é pensar o amor ao dinheiro. O que significa amar o dinheiro? O dinheiro é sempre um objeto interessante para um filósofo, porque a gente não encontra ele muito. Então, falar de dinheiro é falar de algo muito extraordinário na filosofia. Então, uma pessoa que ama o conhecimento não necessariamente tem conhecimento, do mesmo jeito que uma pessoa que ama o dinheiro não necessariamente tem dinheiro. Um pobre pode amar, pode ser ganancioso, como um rico pode ser ganancioso. A ideia do amor é justamente a ideia dessa ausência. Okay? Isso parece óbvio para a gente, mas quando a gente pensa no amor ao conhecimento, a gente pensa em alguém que tem conhecimento, alguém que sabe, um filósofo, um grande intelectual. Mas a gente esquece que o maior filósofo, o cara que deu origem a tudo isso, é Sócrates. O cara que justamente não sabia. Ele não sabia nada. Okay? E aí se torna interessante qual é o papel desse saber ou não saber no sentido político. Porque a gente normalmente pensa a política como o campo do conhecimento. A gente elege os melhores candidatos, aqueles que são mais capacitados, ok? A gente vota nos mais inteligentes. O que significa inteligência é muito isso, mas ninguém vota, eu votei nele porque ele é um idiota, eu votei nele porque ele é um burro, eu votei nele porque ele é o melhor candidato, porque a proposta dele é mais interessante. E toda a disputa política parece ser sobre qual é o melhor candidato, ou quem deveria nos governar. É uma ideia, a gente pensa nessa coisa que essa ideia passa no saber. Tanto é que isso aparece, por exemplo, nos primeiros princípios políticos, a ideia do filósofo rei, de Platão. Platão diz que o filósofo tem que governar porque ele é o único que é inteligente o bastante para governar. A autoridade política vem de um conhecimento. E aí a gente tem esse paralelo que eu acho bem interessante, que é essa ideia de que o filósofo, que aparentemente é a pessoa que mais conhece, que mais ama o conhecimento, não tem o conhecimento e ele fica isolado. Sócrates, para quem não sabe, foi morto. Sim, foi condenado à morte, tomou um próprio veneno, optou pelo um suicídio forçado, por assim dizer, pelo governo, por aqueles que tinham poder e podiam julgá-lo e decidir por matar ele. Ok? E aí a gente volta, tudo bem, mas todo esse paradoxo parece surpreendente. A gente vê o assassinato de Sócrates, a gente fala do assassinato como uma coisa absurda, como um grande erro histórico. Mas, de novo, se a gente voltar para a ideia do pensamento político, a morte de Sócrates não é surpreendente. A política, a palavra política vem de polis. A polis era governada por aqueles que eram cidadãos, aqueles que podiam participar da política. Contra aqueles que não participavam da polis, a gente tem alguém conhece? O idios. A origem da palavra idiota é justamente a origem daquelas pessoas que não poderiam participar da política por não terem o conhecimento político de poder se incluir, de poder participar. Até aqui vocês estão comigo? Então, se a gente volta justamente para a questão, é exatamente não toda essa lógica que nos parece absurda e que ao mesmo que assassinou Sócrates, mas que ao mesmo tempo faz sentido no sentido de que a gente quer ser governado pelos melhores, a gente tem um resultado que é perfeitamente plausível. A gente tem uma cúpula de cidadãos políticos que tinham todos eles grandes sábios, todos eles grandes intelectuais, que justamente escolhem e julgam o idiota, o idios, aquele que não sabia, aquele que não podia participar. Okay? O grande erro, o grande problema dessa lógica é justamente aquele que é o idiota, aquele que não sabe, é um dos maiores gênios da história, Sócrates, o pai da filosofia, aquele que mais amava o conhecimento. E aqueles que julgaram e mataram ele, possuindo o conhecimento, sendo os detentores do poder político, são aqueles que a gente chamaria de burros, por terem errado historicamente. E é nesse
paradoxo, nesse dilema, nesse conflito, talvez nesse atrito de conhecimento e estupidez, que eu acho que mora o meu interesse. Deu certo. Bom, primeiro, se alguém já quiser fazer alguma pergunta, um comentário. Você falou algo como, se a gente olhar para a essência da informação, é natural que na verdade, ela nos confunda. E aí eu queria te pedir para falar mais o que é a essência da informação. Então, e aí a gente chega justamente nisso. A lógica, que é um caminho muito longo, mas a lógica do que a gente vê, essencialmente, e aí eu vou chegar lá, eu vou primeiro dar a fórmula e depois dar a volta, é que a informação ela é oposta ao conhecimento. A informação emburrece, ela atrapalha o conhecimento e não ajuda o conhecimento. Ok? Então vamos voltar para essa questão do que é a filosofia. A filosofia é o amor ao conhecimento. Mas a gente entendeu, essencialmente, que Sócrates não sabia de nada. Mas isso não significa que ele não tinha informação. Ele tinha muita informação, tanto é que ele conseguia rebater qualquer argumento. A ideia, justamente, é que nenhuma informação era suficiente para Sócrates ter um conhecimento. O lugar que o Sócrates tem é justamente o lugar do não saber. Ok? E o que é esse lugar do não saber? É a ideia de que... se eu posso formular isso de uma maneira interessante, é a ideia de que o conhecimento ele não pode ser postulado por nenhuma informação. Então, o que eu quero trazer é que dificilmente a gente vai chegar na ideia de que o Sócrates era burro. Okay? Ele sabia muita coisa. Mas o que ele sabia? Ele sabia justamente não saber. E aí a gente entra numa dinâmica muito interessante que está desse quase tudo ou quase nada. Saber tudo ou saber nada. Essa ideia de que justamente é impossível saber tudo e é impossível não saber nada. E tem um texto muito interessante do Yankelevitz, que ele analisa esse quase. E a diferença desse quase entre o saber quase tudo e saber quase nada. Ele explica justamente que o que o Sócrates sabia, que era saber não saber, é um saber quase nada. Ok? E o que significa saber quase nada? É saber alguma coisa, mas saber que isso que a gente sabe é irrelevante, é insignificante, não é possível de qualquer concretude. Versus aqueles que o julgaram, que sabiam quase tudo. Mas o que significa? E o que é esse quase tudo? É justamente que é o saber alguma coisa, mas que esse quase, esse lugar que falta, é justamente um lugar de proporções infinitas. É um lugar exatamente que foge ao conhecimento. Você saber quase tudo é justamente você não saber aquilo que você não sabe. E ao não saber aquilo que você não sabe, esse não saber se torna infinito, porque você não consegue nem postular aquilo que você não sabe. Ele foge o seu conhecimento, certo? Então você se torna... Então, esse quase tudo é nada. Porque é que se eu posso desenhar aqui? Na caixinha não. Na caixinha não, mas se eu desenho para vocês, se a gente pudesse fazer uma escala, aquilo que Sócrates sabe é isso, ele sabe quase nada, ok? Ele sabe que ele não sabe, o que é basicamente nada, mas é um quase nada. Esse quase é muito menor do que o quase de todo mundo, da pessoa que acha que sabe quase tudo. Porque esse espaço aqui, que falta para o quase tudo, é um espaço que não tem como você saber. Então, esse espaço, teoricamente, é infinito. Então, saber quase tudo equivale a não saber nada. Enquanto saber quase nada equivale a saber alguma coisa. Saber que você não sabe. Ok?
Então, tudo isso para chegar na ideia justamente de que a informação... Por que a informação nos confunde? Porque a informação é sempre saber alguma coisa. E aí, a informação, um infinito de informação que você tiver, nunca vai ser toda a informação. Nunca vai ser sempre um quase tudo, que equivale a nada. Enquanto que a verdade do conhecimento é justamente que é impossível saber alguma coisa. Okay? A verdade socrática desse amor ao conhecimento, que é justamente o saber quase nada. Então, ironicamente, quanto menos você sabe, mais você sabe. Quanto mais você sabe, menos você sabe. E aí, a questão é, quanto mais informação você tem, menos você sabe. Vocês entenderam? Quanto mais você acha que você sabe, menos você está sabendo. Quanto mais informado você está, menos ciente das coisas você está. E por isso a estupidez é um lugar muito interessante. Posso aproveitar para fazer um comentário sobre isso, que eu acho que uma ilustração bastante concreta dessa ideia é toda aquela pesquisa que se deu o nome do efeito Dunning-Kruger, né? O efeito que é justamente uma espécie de viés. Esses dois pesquisadores fizeram essa pesquisa que meio que constatou que quanto menos uma pessoa entende sobre um assunto, quanto menos ela pesquisou, estudou sobre aquele assunto, mais ela tem convicção de que ela sabe, de que ela consegue fazer aquilo e de que ela tem um domínio perfeito daquilo. E quanto mais a pessoa estudou sobre o assunto, menos convicta ela é do saber dela, né? E acho que isso acaba casando bastante bem com essa ideia, né? Mas aí entra uma questão que talvez para fazer um pouco... Mas aí tem um porém, eu acho interessante ver isso. Porque aí tem duas atitudes que normalmente se confundem. Uma delas é justamente a de, tipo, eu não preciso estudar, eu sei. Então, minha opinião vale como qualquer especialista, que é um dos dilemas que a gente vive hoje em dia. Mas aí é o oposto da estupidez que eu estou levantando, que aí é negar o conhecimento. Uma coisa, exatamente, essa estupidez tem dois lados que são de maneiras quase que absolutamente opostas. De um lado, a gente tem a negação do conhecimento, que é a pessoa que diz no Face, todos esses cientistas políticos não sabem de nada, não existe racismo no Brasil. Desculpa se alguém acha que realmente não existe racismo no Brasil, vocês estão errados, ponto final. Mas, tipo, entendeu? Outra coisa é uma pessoa que diz, eu preciso conhecer sempre mais. E é perigoso confundir. Exatamente, eu sempre tomo cuidado, porque já fui questionado bastante sobre se eu estou defendendo, por exemplo, o Trump, essa galera que diz que não tem que saber nada, que cientista é tudo burro e que a gente pode opinar à vontade no Face. Não estou defendendo essas pessoas. Não, mas eu estava dizendo isso mais achando que a pessoa que está no espectro de quem, quanto mais pesquisa, mais está convicto de não saber nada, é desse tipo de estupidez que você está falando, sim. Na verdade, né? Mas... bom, não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta. Não, eu queria fazer só um comentário que eu achei muito legal que você falou sobre como a gente achava que o conhecimento ia fazer a gente mudar o mundo e que, na verdade, isso não acontece, né? E eu fico pensando que eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, que a gente valoriza um tipo só de conhecimento, né? Que é um conhecimento racional, um conhecimento acadêmico, e é um conhecimento que está também relacionado a um poder. Então, como o conhecimento está sempre numa relação de poder e que a gente não quer compartilhar e que a gente quer fazer isso, né? A gente quer eleger quem sabe mais, porque essa pessoa é a melhor para fazer alguma coisa, em vez de tentar fazer com que isso ajude a gente a ter, na verdade, mais relações horizontais. É só um comentário. Sim. Será também que esse excesso de conhecimento, na verdade, provoca uma certa desorientação? Né? E que, na verdade, quer dizer, em outros momentos a gente tinha, sei lá, o cara é um físico, se dedica à física, se aprofunda e aí constrói uma narrativa que é a compreensão do mundo que ele tem. E hoje, com essa pulverização de informação, fica sem referências daquilo que é relevante, né? Ou seja, quer dizer, o excesso de informação não permite às pessoas saber selecionar aquilo que é relevante para construir uma narrativa, a compreensão da realidade.
Ok. Não, acho que esse circular. Bom, tem vários pontos interessantes aqui. Eu vou tentar responder a todos eles. O primeiro que eu acho bem interessante é justamente essa questão de novos conhecimentos ou da abertura do significado de conhecimento. E, desculpa contrapor, mas é algo que eu acho muito problemático. Justamente essa ideia de que da informação e da educação e desse lugar como a resolução do problema. Que a gente fala, mas se a gente tiver outras formas de conhecimento, e se a gente reconhecer outros campos do conhecimento? E aí eu acho isso... Eu não acho que é por aí a solução, porque eu acho que justamente a gente continua operando pela mesma lógica do conhecimento reinando. Então, se antes a gente tinha um conhecimento e agora a gente tem vários, a lógica de que o conhecimento manda não mudou. A gente só tornou ele talvez mais democrático, ou que é possível argumentar que até menos democrático, porque agora todos os tipos de conhecimento operam dentro da mesma lógica. E é justamente contra isso que eu quero alertar. Eu acho que a frase final da proposta aqui, que eu escrevi para essa atividade, é isso. A gente normalmente pensa na política de inclusão como uma forma de ou educar pessoas ou de se educar. Então, ou a gente tem que se educar para entender a lógica do outro e aí entender que o que ele está falando faz sentido, ou educar ele para mostrar e incluir ele na sociedade e através de tudo isso. Isso faz um sentido, é longe, mas é, de certa maneira, problemático, porque a gente continua, de novo, operando através da lógica de educação, de conhecimento como reinado, e a gente neutraliza essa alteridade. A gente torna o outro igual a nós. Ou a gente tenta ver no outro a lógica daquilo que a gente... de como a gente funciona, ou a gente tenta se educar para ver na lógica dele algo racional. Ou seja, a gente tenta dizer aquilo que a gente vê como burrice não é burrice, é uma inteligência. Então, tem várias dessas... vamos entender a medicina indígena, entender como ela funciona como uma medicina igual à nossa. Talvez não, talvez ela não tenha que operar como a nossa medicina. Talvez a idiotice deles... nesse sentido de marginalização, tem uma radicalidade que não deva ser cooptada para a nossa lógica. Talvez a gente não tenha que encontrar um lugar comum. Talvez tenha algo nesse marginal que seja radicalmente oposto à nossa lógica, que interfira na nossa política, que possa interferir na nossa política e criar uma outra lógica. Eu acho que isso que é interessante de se pensar. Por isso que é defesa dessa estupidez. Vamos deixar... O Zizek conta uma história que eu acho interessante, que ele conta que tem um amigo dele que é Native American, nativo americano, que é o termo politicamente correto para dizer índios nos Estados Unidos. E o amigo dele, ele conta, gosta do termo índio, ele não gosta do termo Native Americans, porque ele diz que o termo índio é um monumento à estupidez do homem branco que chegou lá e achou que aquilo lá era a Índia. Ok? E eu acho que é interessante de se pensar, por que a gente não pode manter a estupidez? Por que a gente não pode manter esse não saber? Essa falta de racionalidade, realmente, como uma não racionalidade real, como uma estupidez, como uma burrice, como uma idiotice. O outro é um idiota e isso é bom. É bom que ele seja idiota, porque a gente não é tão inteligente assim. Do mesmo jeito que os inteligentes, os cientistas políticos da época, julgaram e mataram Sócrates, o que foi um grande erro, que isso é um marco da estupidez deles. E que acho que a gente manter os marginalizados como marginalizados, e como isso mostra a marca da nossa estupidez enquanto sociedade, que criamos esse tipo de coisa, que não inclui todo mundo, essa impossibilidade da inclusão. Porque o argumento é esse, sempre vai ter algum idiota, sempre vai ter a impossibilidade de compreensão de alguma coisa. Então, eu acho que essa questão do educar e de abrir para outros ramos do conhecimento, para mim, continuam sendo problemáticos. E é justamente algo que tem a ver com a questão do poder que você falou, que é tipo, quem criou esse conhecimento e quem criou a estupidez. Sobre que ótica a estupidez é estúpida, exatamente, eu acho que é uma marca da nossa falta de inteligência também. Tem um dos textos base da minha pesquisa é um texto da Vital Ronel, justamente uma
uma filósofa que está em panos quentes ultimamente. Ela está sendo acusada de abuso sexual e tem uma grande polêmica em volta dela, porque ela é uma feminista e vários dos grandes intelectuais da teoria feminista vieram em defesa dela. E aí estão acusando essas pessoas de hipocrisia, porque, em outros casos, a voz da vítima sempre fala mais alto, e aí tem pessoas falando menos quando é uma amiga de vocês. E aí tem todo um debate disso, então acho importante sempre frisar. Mas ela fala que a gente, da estupidez e desse imperativo hermenêutico, que é exatamente essa obrigação de ser inteligente. Okay? Por que a gente tem que ser... Ela explica justamente por que a gente tem que ser tão inteligente, justamente porque a gente não pode ser inteligente. Se a gente pudesse ser inteligente, a gente não seria obrigado a ser inteligente. Se a gente pudesse entender tudo, a gente não precisaria ser obrigado a entender tudo. Essa obrigação de se educar e educar, de entender, é uma obrigação que vem justamente do desentendimento, de que existe algo que é incompreensível, de existe algo, justamente a estupidez. A gente tenta sempre racionalizar ela, explicar ela, dar um jeito de entendê-la, de falar, se ele pensasse melhor, ele entenderia. Se ele se informasse melhor, ele saberia. Mas não, a estupidez é incompreensível. E não importa quão inteligente a gente seja, sempre vai ter uma estupidez, sempre vai ter algo que foge ao nosso conhecimento. Justamente por isso que a gente tenta entender ela tanto. E ela explica que por isso que a estupidez é exatamente o objeto da filosofia, o amor ao conhecimento, essa busca por um conhecimento que tapa esse buraco, e o desafio ultimativo, de que esse buraco nunca vai ser tapado, de que não importa quanto conhecimento a gente vai ter, ele nunca vai ser um conhecimento final e ultimativo. E aí a gente retoma isso. Antigamente, talvez a gente tivesse uma autoridade do conhecimento. Então, a física é dos físicos, a política é dos políticos. E você vê... tentativas disso, de pessoas... eu confesso, até eu já caí nessa tentativa de, tipo... Desculpa, mas eu estudei 10, 20 anos ainda não, mas 15 anos de teoria política. A minha opinião sobre democracia não é igual à sua, que está no Face e conecta qualquer coisa. Isso é uma armadilha desse intelectualismo. Mas, a partir do momento que eu tenho que ser coerente com o que eu estou falando, esse meu argumento não vale mais. Entendeu? Porque não existe mais autoridade do conhecimento. A gente perdeu ela e quando a gente teve ela era uma ilusão. Justamente a tentativa de retomar essa autoridade, ela é problemática, porque aí a gente cai nesse mundo que a gente vive, desse relativismo muito problemático, justamente porque a gente tenta sempre buscar uma autoridade, sempre buscar um conhecimento. O fake news versus o news de verdade, a informação real versus a especulação. E eu acho que a minha proposta do porquê da estupidez é justamente porque nada vai resolver isso, a não ser a possibilidade de não saber, a possibilidade real de a gente conseguir não saber, de a gente conseguir viver com a ideia dessa indeterminação, de que não existe autoridade, não existe salvação, existe uma pesquisa, uma reflexão, existe uma filosofia política interessante, mas não existe solução política. Por isso que eu gosto do termo filosofia política, teoria política e não ciência política. Acho que é um termo muito mais interessante. Eu achei bastante interessante na fala deles, e agora essa linha de raciocínio, essa coisa da informação, do conhecimento formal, que é da elite, o diploma de tal instituição, e a coisa do saber autodidata, do conhecimento que você adquire, né? Ou os 15 anos estudados, ou aquele que... O aprendiz, aquela coisa... Hoje está mudando muito, ainda tem muito conflito daquele cara que estudou, que estuda, que precisa do diploma para ser considerado com conhecimento, e o que não tem, né? Por exemplo, sem partidarismos, mas o político analfabeto, ou não alfabeto, ou escolarizado ou não, e a gente volta nessa coisa do Sócrates, e está sempre tocando nesse assunto, novos paradigmas, novas teorias de universidade, de escola, do que aprender, mas ainda na caixinha. Tem que ter a série XYZ, a disciplina XYZ. Em outros lugares já estão saindo da caixinha, né? Interessante isso.
Não, eu estou pensando assim, dentro dessa perspectiva de reconhecer o lugar do não saber, como dialogar hoje? Tipo, como não dizer que uma pessoa vai votar no Bolsonaro porque ela está mal informada, mas ser capaz de dialogar com o não saber também. E não achar que eu sei alguma coisa, porque eu não vou votar no Bolsonaro. Então, bom, eu cheguei meio agora, então eu não sei se isso já foi comentado. Bom, como membro de uma comunidade científica, eu acho que uma das coisas que você está tocando é a questão da incerteza da ciência. E eu acho que isso, hoje em dia, é uma coisa em vigor na comunidade científica, é uma coisa que a gente debate o tempo inteiro. Não existem verdades. Eu acho que a ciência em si, enfim, e o conhecimento já tomou esse partido. Eu acho que faz parte já, hoje em dia, assim. Eu acho que isso é uma questão. E como você vê isso? Porque acho que isso deve ser comentado. E eu queria que você também falasse um pouco sobre a autoridade do conhecimento científico, porque ele dá legitimidade aos discursos. Não só aos discursos, mas às práticas. E acho que é um ponto bem crucial desse tema. Qual é com essa sua proposta, como ficaria? Qual é a utopia em torno disso? Existe uma desconstrução possível de toda a autoridade que o conhecimento legitima o outro? Em termos de autoridade, há ainda a questão do debate político dos economistas, né? Da autoridade que os economistas exercem e procuram subordinar, enfim, e as grandes corporações de mídia chancelam essa autoridade, subordinando todos os outros, né, sábios ou especialistas ou intelectuais a uma moldura mais geral definida pelos economistas. Então, enfim, a prioridade do próximo governo é a reforma da Previdência. Se não tiver reforma da Previdência, porque as contas não fecham, o país vai quebrar, etc., etc., tudo se subordina a isso na lógica, não sei se dominante é a palavra correta, mas na lógica mais... Mais alguma pergunta? Sim. Tá. Tá, vamos por onde começar? É sempre um problema muito grande aqui. Deixa eu fechar minha colinha, ver se eu tenho uma resposta já que eu consegui pensar antes. Não está difícil. Tá, vamos começar pela última pergunta, dos economistas, que eu acho que estava aqui na minha colinha, então eu vou aproveitar e deixar para falar o que eu queria falar já. Então, se a gente pensa exatamente o que é economia, de onde vem o termo economia, é justamente a administração da casa, no grego. E a gente volta exatamente nessa questão da casa como ambiente privado. Então, o que a economia no sentido político de administração do público e do privado. E aí eu retomo as definições que eu dei de idiota e de cidadão, de político. Quem fica em casa é justamente o idiota, aquele que não tem poder ou não tem conhecimento para sair na esfera pública e debater, ou por egoísmo, ou por burrice, ou por defeito. A propósito, os idiotas originalmente são os escravos, as mulheres, as crianças. Tipo, é importante lembrar disso, que a gente pensa que pouca coisa mudou, vamos dizer assim, para algumas pessoas em muitos anos de pensamento político. Tem muita gente que ainda acha que escravo, mulher e criança não deveria opinar na política, mas a gente está aí para outra coisa. Mas só uma anedota. E aí, essa questão exatamente, a economia é justamente essa ideia de que os cidadãos inteligentes, políticos, politizados, criam a política para definir o que cabe ao privado e o que cabe ao público. Então, de uma outra tradução, um outro entendimento do que é político, é a administração do público sobre o privado. Ok? E o que é a administração do público sobre o privado? É você criar leis que administram aqueles que são idiotas, aqueles que não podem se autogovernar.
Porque os cidadãos não precisam de leis. Eles são inteligentes, eles criam as leis porque aquilo é óbvio para eles. Então, a lei só serve para o idiota. Você se cria leis para governar aqueles que, se não tivessem leis, não se governariam. Okay? Se todo mundo fosse da polis, se não tivesse nenhum idiota, se não tivesse nenhum ídios, nenhum campo privado, a gente não precisaria de lei, a gente viveria numa utopia, uma utopia política, na polis plena. Okay? E aí a gente tem... Eu gostaria de apontar justamente para esse problema. Porque quando a gente pensa na política de uma forma... a partir do prisma do conhecimento, essencialmente o que a gente está fazendo é buscando essa utopia política. Essa ideia de que o conhecimento vai nos libertar, de que a gente consegue eleger uma classe política absoluta, ou até, idealmente, no sentido muito racionalista, muito utópico, uma máquina que pensa por si mesmo, que não tem nem os dilemas de um ser humano, nem os interesses humanos, que vai nos administrar, que vai ser o economista ultimativo. Não no sentido de pensar só a economia, mas de pensar, administrar a sociedade como um todo. Okay? E aí a gente tem... Acho que a gente tem uma ambiguidade muito interessante isso. Porque, de um lado, isso parece, para todos nós, como uma sociedade totalitária, seguindo a definição até da Arendt. O que é uma sociedade totalitária? Uma sociedade onde tudo é político, onde não tem uma separação entre o privado e o público, okay? Onde se o público domina tudo, então a gente vive numa sociedade totalitária, okay? Mas nos parece muito interessante, porque, de novo, se a gente pensa a política por esse prisma do conhecimento, se a gente quer eleger os melhores, os mais bem informados, os que têm os melhores projetos, os grandes intelectuais, se a gente tem esse desejo ainda de ser governado pelo rei filósofo do Platão, a gente está abraçando, mesmo que indiretamente, essa sociedade totalitária. A gente está abraçando a ideia de que a gente tem que ser governado por grandes economistas tecnocratas. Okay? A gente pode não gostar do tecnocrata que tá agora no poder, mas aí, se a gente não abrir mão da ideia de que o conhecimento impera, a gente está pressupondo que uma tecnocracia. E isso não sou eu, nem sou eu que estou falando, é o Aristóteles. Quando ele define a democracia, ele define a democracia como governo de qualquer um, qualquer cidadão. O demos não tem nenhuma qualidade específica. A eleição de alguém... A eleição é uma oligarquia. A gente elege os melhores, os oligarcas, os tecnocratas. Okay? O desafio democrático ainda está aqui. Então, pode ser que a gente se sinta mais, sei lá, mais participativo, mais legítimo, mais legal, que a gente consiga eleger os nossos tecnocratas, que a gente consiga eleger os barões do conhecimento que vão nos governar. Mas, segundo a definição, isso continua sendo uma oligarquia. A gente pode não concordar com eles, a gente pode montar mecanismos de colocar eles em xeques, mas o princípio essencial é um princípio totalitário, um princípio de que a gente dá legitimidade para autoridades do conhecimento nos governar. E aí a gente tem essa autoridade do economista. Não é um acidente. A gente pode achar ruim, mas não, de novo, não é um acidente que a gente elege o mais bem informado. E aí a gente volta numa questão do Bolsonaro, já aproveitando a ligação, que a gente parte do pressuposto que ele está desinformado. Só que ele não está desinformado. Ele tem estatística, ele tem tudo para defender o argumento dele. Pode não ser bons argumentos, a gente pode não concordar com ele, mas existe informação que dá respaldo para aquilo. E esse é o problema, que hoje em dia existe informação que dá respaldo para tudo. Ok? A gente tem então, não é uma questão de desinformação, não é informação versus informação. Porque a gente pensa justamente isso. Todo mundo pensa que o outro é o idiota. Para os eleitores do Bolsonaro, a gente é idiota, porque a gente não está vendo a realidade, a gente está desinformado. Se a gente estivesse informado realmente dos privilégios que mulheres, negros e homossexuais têm, a gente não estaria defendendo o que a gente defende. É isso. Todo mundo, a gente vive numa era onde todo mundo está bem informado. Isso não nos leva a lugar nenhum. E esse é o desafio de hoje em dia. Deixa eu ver. Eu fiz uma frase aqui.
Ah, tá bom. Não, eu não tenho mais nada disso. E exatamente isso. Essa ideia de que o que eu quero combater é justamente essa ideia de que a gente precisa se informar mais, que existem pessoas desinformadas no campo político. Eu acho que existe um excesso, talvez, de informação. Se essas pessoas que votam no Bolsonaro estivessem menos informadas, ou tivessem noção de que a informação que elas têm não vale de nada, elas seriam eleitores talvez melhores. E a gente também. Exatamente isso, como eu falei, do mesmo jeito que eles acham que no auge da inteligência deles eles não conseguem compreender a gente não consegue compreender eles. A estupidez deles foge à nossa concepção, então a gente tenta racionalizar isso. Eles estão desinformados, se eles fossem educados melhores. Essa coisa, a gente sempre apela para o conhecimento, para a autoridade. A gente também, mas a estupidez foge o nosso conhecimento. Esse imperativo hermenêutico de que é preciso conhecer, é preciso entender, essa ideia desse conhecimento absoluto que vai nos libertar e que deve nos governar é problemático. Porque exatamente ela não dá espaço para o não saber. Essa sociedade total onde o não saber, que é o campo do privado, da idiotice, tem que ser engolido pelo campo político, pela polis. Okay? Esse totalitarismo também está no nosso discurso contra esses idiotas que estão votando por aí, porque é uma frase bastante comum. A gente também pensa que nem todo idiota deveria ter voz. É uma coisa que se fala. A gente deveria deixar quem sabe falar. Mas esse deixar quem sabe falar, é interessante, mas ele abre a porta para essa tecnocracia, que, na minha opinião, é justamente o que gera a possibilidade de a gente ter pessoas que a gente julga desinformadas, mas que estão informadas, essencialmente. A alternativa não é informação, é desinformação, talvez. Acho que essa é uma questão interessante, se eu posso dizer. É justamente uma coisa que eu queria saber tudo. Só continuando, essa política total, esse totalitarismo, a política se dá justamente nessa ideia dessa transparência. A gente vive, eu estava comentando justo com o Lucas antes, um livro que eu gosto muito, A Sociedade da Transparência, daquele autor de ascendência coreana, alemão, que eu não sei pronunciar o nome. Byung-Chul Han, não sei se é certo. Muito obrigado. Que ele fala sociedade da transparência, esse imperativo da transparência, do saber, de não ter nada secreto, da verdade exposta como informação. Entendeu? Essa ideia de que tudo está exposto no nosso Facebook, dos políticos, de que não existe mais segredo. Entendeu? E é justamente a gente se surpreende com essa ideia de que não existe mais segredo, de que a informação está aí para todos e para qualquer um, acessível na Wikipédia, que você pode construir, participar numa sociedade democrática, e mesmo assim a gente está cada vez mais idiota e fazendo cada vez mais burrice. Como que isso é possível? A ideia que eu estou dizendo é que não é um acidente. Esse fascismo da informação, se eu posso realmente, esse totalitarismo da informação cria o seu oposto, não é um efeito colateral. São duas coisas que andam juntos, ok? E justamente é isso que eu quero fazer. É exatamente onde eu quis. É onde eu ia chegar. Um argumento da Ana Carolina é justamente a ideia de que nenhum. Desculpa, eu entendi errado, então. Mas eu vou responder o que eu entendi, depois a gente corrige isso. Mas é justamente isso. A gente tenta pensar, cientistas sabem o que eles falam. É possível que eles saibam, mas eles não convencem ninguém. Tem gente negando o aquecimento global, contra todas as evidências. Tem gente negando teoria da evolução. Tem gente negando tudo isso. Então, a autoridade científica, até do próprio cientista político, que é uma coisa mais restrita. Vamos falar de ciências exatas. Entendeu? As pessoas negam. Tem gente falando que vacina gera autismo, sendo que a pesquisa científica diz que não. Então, tem gente que não vai no médico. Ok? Que a Terra é plana. Tem tudo. Então, que autoridade eles têm? Mas muito pouca no mundo real. Eles não têm mais legitimidade. E aí a questão é que talvez eles deveriam ter, mas daí a minha proposta seria dizer que eles deveriam ser mais humildes e entender o limite do conhecimento. E a resposta é que eles já têm isso. Ninguém no campo científico se diz dono da verdade. Sim, mas, de novo, ninguém se diz dono da verdade, mas
ao mesmo tempo, não é ele não é um abraço completo do não conhecimento, ok? É um conhecimento pragmático, não é um conhecimento socrático, é um conhecimento popperiano. É uma ideia de que a gente nunca vai chegar na verdade plena, mas enquanto baseia. A busca ainda é sempre mais conhecimento. Construir um edifício de saber, ok? Não é um conhecimento que abraça a indefinição do saber. Se a gente olha, por exemplo, as buscas da física pela partícula de Deus, ou pela menor partícula possível, e assim por diante, é sempre uma busca por mais conhecimento, por mais informação, no sentido de que não existe verdade, mas que essa informação, esse conhecimento, nos leva para algum lugar, ou nos salva de certas coisas, por exemplo, do aquecimento global, ou de doenças. E sim, funcionam. Okay? Eu sou vacinado, eu acredito no aquecimento global e não tenho dúvida nenhuma que a Terra não é plana, é redonda. Entendeu? Geoide. Obrigado. Mas, mesmo assim, existe uma arrogância ainda, é isso que eu quero dizer. Não é uma humildade, não é só sei que nada sei socrático ainda. Ainda é uma construção de conhecimento pragmático que visa funcionar, que visa melhorar, que visa salvar, entendeu? Ainda é uma tecnocracia, por mais que seja uma tecnocracia infinita. O que eu quero dizer é que, no final das contas, existe esse sonho, essa utopia nos campos científicos desse cosmoteros, que é um termo que o Jean-Luc Nancy usa, essa visão cósmica de tudo, essa teoria de tudo. Ainda é algo vigente no campo científico, mesmo que utopicamente, mesmo que inalcançável, existe essa ideia de que a gente tem que buscar isso, a gente tem que ter esse holofote na nossa frente, mesmo que ele nunca vai chegar, e aí a gente não resolveu o problema, porque a gente continua operando com essa mesma ideia de conhecimento. Tem um argumento recorrente, a ideia de que, tipo, físicos devem falar de física. E aí a gente chega na última questão, que é tipo, tá, e qual é a alternativa que eu proponho? Ok? Que eu não quero que qualquer idiota possa falar de física, me parece absurdo. Ok? Como a gente vive hoje em dia. E aí a resposta é justamente que eu não sei. Eu não sei qual é a alternativa. Eu não sei o que seria uma política da estupidez. Eu não sei o que seria uma economia estúpida, um regimento social, uma vivência, um mundo realmente do não saber. E é isso, acho que é muito difícil conceber, mas eu acho que do jeito que está, não está funcionando e não é surpreendente. Eu acho que isso é suficiente, o que eu posso argumentar com uma certa confiança até agora. Eu acho que você tinha uma questão. Mas eu fiquei muito impressionada com como ele encerra, né? Porque é muito conveniente para quem defende a estupidez dizer que não sabe, que não tem resposta. Então, você construiu teoricamente o argumento para dizer que não sabe. Então, isso é ótimo. Mas, assim, e aí, melhor do que ninguém, você vai entender a minha estupidez e desculpá-la. Eu não sou filósofa, eu sou educadora, pedagoga, educadora da infância, e ouso, né, a pesquisar hoje práticas e fundamentos democráticos na educação da pequena infância. E aí eu me deparo com as questões filosóficas que dizem, que sempre disseram, que para um exercício, né, político, para uma ação política, né, e para o exercício de práticas democráticas, há necessidade de uma maturidade, há necessidade de uma razão, de um conhecimento, né, tanto que a infância, né, é conhecida como a idade da não razão, da não fala, da fala, né, é articulada essa não razão. E, ao mesmo tempo, as crianças são colocadas hoje como cidadãs. Né? Elas não são cidadãs do futuro, elas são cidadãs do presente. Né? Então, elas têm um direito de exercício, né, dessa cidadania dentro
desse nosso Estado, né, público, político, dentro dessa democracia. E aí eu estou nesse paradoxo, né, que é justamente tentar defender a não razão das crianças e, mesmo no exercício da não voz, da não razão, né, da não maturidade, achar que ali, sim, é possível ter uma ação política, um engajamento, uma forma de participação. E aí, né, se você me entender, aí eu continuo fazendo minha pesquisa. Se você disser que não, então eu tenho um grande problema com a minha tese agora. Que responsabilidade, meu Deus. Nossa, não sei. Não, o que eu acho bem interessante, acho que você tocou num ponto que é bastante interessante nessa ideia da infância como esse lugar da idiotice, que é justamente o que era proposto, que a infância não é uma coisa que sempre existiu, né? É uma coisa criada, até a própria adolescência é uma coisa criada. São coisas que o Foucault fala, faz toda uma genealogia disso, que eu não vou entrar aqui, que é um termo interessante, se a gente vê, tem um livro do George Agamben também, que também fala da infância, recomendo, que é muito interessante. Mas o ponto que mais me tocou, que eu acho que é mais interessante se pensar, eu acho que é essa ideia da criança como uma folha em branco a aprender, a criança como um mundo que vai se tornar uma pessoa, o próximo adulto, o que vai vir a ser adulto, como se a criança não tivesse mundo. Isso eu tiro, além de tudo isso, de um educador que eu acho muito interessante, que eu gosto muito, que é o Janusz Korczak. Não sei quem conhece, era um educador que tinha um orfanato no gueto de Varsóvia na época do Holocausto. Ele morreu com as crianças dele, foi para a câmara de gás, acompanhou todos eles. E no orfanato, a regra é que as crianças governavam. E a ideia, o que ele propõe é justamente essa ideia, de que a gente, obviamente que tem uma transição da criança para o adulto, mas não é que uma transição de uma folha em branco a ser preenchida por um adulto. A criança tem um mundo, ela tem um entendimento de mundo, ela tem regras sociais, ela tem uma política própria dela. É uma política que a gente, contra a racionalidade, julga como idiota, mas que ela existe. E que é justamente um exemplo que eu acho sempre emblemático de se dizer, é que que isso é muito bonito de dizer, mas aconteciam coisas horríveis. Por exemplo, um dos relatos do Janusz Korczak é que umas crianças decidiram uma vez por queimar a mão de um menino, porque punir ele. E eles queimaram. O Janusz Korczak deixou as outras crianças queimarem a mão de uma outra criança, por coerência. E aí você me pergunta, tipo, essa é a política que a gente quer ter? Não, eu não acho que punições físicas são legítimas. Não gostaria de viver numa sociedade onde a gente realmente castrasse estupradores. Mas essa estupidez é o desafio da nossa política. Essa estupidez da criança de queimar, essa estupidez de... Tudo bem, a gente pode pensar, psicologizar esse queimar a mão como alguma coisa e tentar racionalizar. E aí, se educar para entender, ou talvez educar a criança para que ela entenda. Mas aí a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo. A gente está voltando para a dinâmica do conhecimento. Então, a gente se educa ou a gente educa. A gente busca um conhecimento. E não deixa esse conhecimento num lugar, talvez, radical, num lugar exatamente que desafia a nossa política atual, o nosso que é o lugar da estupidez, esse lugar da idiotice. A gente não deixa a criança ser idiota. A gente não deixa a criança... Entendeu? A gente não deixa o idiota ser idiota. Eu acho que isso é uma ideia que é, de novo, perigosa, mas que tem um poder de permitir a idiotice ser idiota. Entendeu? Porque eu acho que é um lugar interessante. E eu acho que... E aí é uma ressalva que eu acho muito importante dizer, que a idiotice é exatamente isso. Ela não é a negação do conhecimento, ela não é coisas diferentes, ela é esse incompreensível. Um jeito que eu gosto de pensar justamente é isso, que a raiva ela pode ser estúpida, mas o ódio é muito inteligente. É uma distinção do Ernest Bloch, se eu não me engano, que ele fala isso. O ódio é inteligente, o racismo, a intolerância,
o antissemitismo, o que você for, ele é inteligente, ele tem teorias de eugenia, ele tem estatísticas para mostrar como existem privilégios, ele tem estatísticas para mostrar tudo isso. Ele é inteligente, ele é pensado, ele é maturado, ele se disfarça muito bem. Enquanto a raiva, talvez, ela é estúpida. Você age contra os próprios interesses, você quebra a coisa, você vai enfrentar a polícia e tomar porrada na cabeça porque você está com raiva. Porque você vai jogar uma pedra e vai quebrar alguma coisa, ou até violentar, matar alguém porque você está com raiva. Entendeu? Isso é burro. Mas isso talvez tenha um lugar político. A raiva talvez seja um sentimento político interessante de se pensar, versus o ódio, que é um sentimento, também tem o seu lugar na política, mas não de uma manutenção política. Talvez o ódio... Talvez o que eu estou querendo dizer é que a estupidez, através dessa raiva, dessa irracionalidade, seja um sentimento radical de quebra versus o ódio que a gente sente tanto pelo eleitor do Bolsonaro quanto o eleitor do Bolsonaro sente por homossexuais, como um sentimento de manutenção política, que busca o conhecimento. O ódio busca um conhecimento para se pautar também. Acho que ninguém vai dizer... Tudo tem um motivo, exatamente. Ninguém odeia por odiar. O ódio sempre tem um motivo, mesmo que velado. Então, o conhecimento da base para isso também. Bom, acho que eu queria fazer um comentário também, talvez também levantar algumas provocações, porque acho que justamente você mencionou muito Sócrates, né? Mas outra figura interessante da filosofia antiga é o Pirro. Uhum. E o ceticismo pirrônico, justamente esse ceticismo antigo, né? Porque hoje em dia a gente associa ceticismo justamente com essa ideia de você não acreditar em nada, você duvidar de tudo, você negar que seja qualquer espécie de conhecimento possível. Mas o ceticismo antigo é diferente nesse aspecto, né? Esse ceticismo pirrônico que vem do Pirro, eles pretendiam se distinguir tanto dos dogmáticos, que afirmam estar em posse da verdade, quanto do que eles chamavam os dogmáticos negativos, que afirmam que a verdade é completamente obscura e inalcançável. E o que caracterizava o cético pirrônico é justamente que, diferentemente desses dois, ele continuava a investigar. Só que o interessante, acho que toda essa historinha sobre o ceticismo pirrônico é muito interessante, tem muito a ver com essa discussão, né? Porque o que acontece com o cético quando ele vai investigar, né? Ele tenta chegar a alguma conclusão sobre o que é verdade, né? E aí sobre qualquer determinado tema que seja. Só que aí qualquer tema que ele passa para pensar sobre isso, ele vê que ele pode elencar argumentos a favor tanto de uma tese quanto da tese oposta, e argumentos de igual peso e igualmente convincentes, de tal maneira que em última instância ele não consegue se decidir sobre o que é verdadeiro. E aí ele se desespera, ele simplesmente desiste, suspende o juízo, e quando ele suspende o juízo, ele atinge exatamente aquilo que ele queria, que era a tranquilidade de espírito, porque agora ele não está mais perturbado por essa necessidade de ter que alcançar a verdade a todo custo. Mas isso é só algo que ele alcança, e é algo que ele só consegue manter porque ele mantém um exercício de investigação constante. Quer dizer, ele não está simplesmente afirmando, não é alcançável e pronto, ou não, eu tenho a verdade e pronto, mas sim porque ele sempre constata novamente, por meio da sua investigação, a impossibilidade de se decidir. E eu me pergunto em que sentido isso também não é um modelo interessante para se pensar essa questão politicamente, no sentido, talvez, nesse sentido de investigar, talvez o que falte seja investigar mais, no sentido de que, justamente, informação nós temos muitas, mas as informações não são, como você mesmo chegou a falar em algum momento, né? Tem informações que não valem de nada, porque é simplesmente uma coisa ali que, com um pouco mais de investigação, você veria que não se sustenta, né? Então, o ponto não é o quanta informação você tem, mas o quanto você investiga essas informações. E isso que apontaria mais para essa impossibilidade, mesmo para quando as informações também não são suficientes para se decidir sobre nada, né? E aí eu pergunto isso, se na verdade isso também não poderia ser colocado em termos de ceticismo, porque é um risco que me parece, e aí é um pouco a provocação também, né, que se a gente eleva a estupidez muito a esse estatuto ontológico, parece que a gente quase inverte, porque a gente tem certeza de que tudo é absolutamente obscuro e de que a gente não vai conseguir compreender nada, e isso se torna uma espécie de saber. Mais alguém? Ela também, né? Qual é? Bom,
se a gente está dando a importância para o não saber que ele tem ou deveria ter, para quebrar essa lógica imperialista do conhecimento, ainda assim a investigação tem o seu papel. Ou deveria ter, porque é isso, né? Senão, sei lá, como é que eu vou acordar, viver minha vida, etc. Posso? Tá. É uma pergunta complexa, por assim dizer, porque é muito difícil de responder ela sem aprofundar muito em questões. Eu vou tentar ser direto. Qual é o lugar da investigação? Exatamente, acho que tem um lugar da investigação, da busca do conhecimento, mas a pergunta é que busca é essa? Eu já vou chegar nela, porque acho que o que essa investigação, eu não acho que a investigação é ruim. Eu só acho que a ideia que tá no subtítulo da proposta é exatamente o que a gente ainda não está pensando, ok? O que a gente ainda não está investigando. E a ideia é isso, é que esse pragmatismo, o que eu quero, a minha resposta para a sua pergunta é que muitas vezes essa investigação pirrônica, ela acaba caindo num pragmatismo problemático. Então a gente não vai alcançar, mas a gente vai continuar investigando e buscando alguma coisa que funcione, que continue, e a gente vai numa investigação contínua, numa tentativa de criar política, e a gente vai chamar isso de democracia, que é basicamente a teoria de democracia radical, por exemplo, o Habermas, o Laclau, a MUF, fala essa ideia de que a gente tem que criar uma esfera pública e a gente tem que deixar as pessoas saírem do campo privado, colocar todo mundo no campo público para discutir esse liberalismo democrático de todo mundo pode discutir e aí a gente vai chegar em alguma coisa, num lugar comum, num consenso, ok? E o que eu acho que é o dilema, o que para mim, o que não me satisfaz nessa questão é justamente que esse pragmatismo, tem uma professora minha que falava isso, que pragmatismo é sempre conservadorismo, porque o que funciona é o que acontece, então as regras para algo funcionar são as regras que estão vigentes agora. A ideia é de exatamente isso, de que você tem que sair do privado, ir para o público e traduzir para uma linguagem política aquilo que você está falando. Então, existem coisas da esfera privada, mas você leva elas para a pública, você torna público, não estou conseguindo formular o conceito agora de publicar, mas... E aí, essas coisas se tornam legítimas, ok? Mas a gente volta exatamente na questão de que de você não deixar a idiotice ser idiota. Então, aquilo que é idiota tem que ser racionalizado em uma forma de pesquisa, de uma investigação pública, ok? Então, esse modelo pirrônico, essa ideia de, pode ser que eu entendi, de uma proposta, no que pode ser traduzido no que a gente tem hoje em dia, na ideia de uma democracia liberal. Nessa ideia de que a gente não vai conseguir, a gente não tem verdade absoluta da política, mas se a gente discutir bastante, se a gente tornar a discussão aberta e não finalizá-la em momento algum e deixar todo mundo falar, ok? A gente vai conseguir chegar num modelo político aceitável. Não verdadeiro, mas aceitável. E a ideia, isso não me satisfaz, porque me aparece justamente o perigo de quais seriam as condições dessa investigação. E aí, mas aí o outro lado da moeda é exatamente isso. Então a gente para de pensar. Então a gente não tem mais investigação a ser feita. A gente tem que calar a boca e fazer silêncio, meio Wittgenstein. A gente falou tudo que tinha para ser falado e agora nos resta o silêncio. É assim que ele termina um dos tratados dele. E a pergunta é exatamente o que seria esse silêncio, se eu aproveito. E acho que esse silêncio não é um silêncio improdutivo. É um silêncio muito, muito produtivo. Um silêncio exatamente de pensar
qual é a questão que ainda não está sendo posta. O Heidegger tem um livro muito interessante que ele chama não sei em alemão o nome, o Lucas pode me ajudar, mas em francês e em inglês traduziram para o português o que chama o pensamento, ok? E aí a ambiguidade do título é exatamente isso. O que é o pensamento? O que a gente chama de pensamento? Ok? O que recebe o nome de pensamento e, ao mesmo tempo, o que chama o pensamento, o que convoca o pensamento. A gente pode ver depois com o título em alemão, mas a ideia é essa. Para mim, o que chama o pensamento, essa investigação, é exatamente algo que não responde à lógica atual, que não responde a qualquer informação. Ok? A ideia acho que o erro, o que me incomoda na lógica pirrônica é que a gente fala que a ideia de que nenhuma informação vai satisfazer a nossa busca por verdade. E eu concordo com isso plenamente. Mas eu concordo com isso justamente porque eu acho que informação e verdade são opostas. Qualquer coisa que a gente saiba não é verdadeiro. Ok? Não existe saber a verdade. Por isso que a estupidez ela é interessante, mais uma vez. Porque qualquer coisa que pode ser postulada enquanto conhecimento tem por trás dele, esconde algo de inverdade, de verdade. Ok? Então, o que isso quer dizer? É exatamente isso. Porque o que chama o pensamento, o que é a verdade do que está acontecendo, é justamente a ideia de que toda discussão que a gente está tendo, toda informação, tudo que cabe ao diálogo, tudo que é postulado como racional, cobre alguma verdade do mundo, cobre alguma noção infinitamente... e exatamente isso, que não é uma verdade obscura, que ela é infinitamente evidente. Ela é uma verdade branca, no sentido, para quem leu o ensaio sobre a cegueira do Saramago, acho que é uma metáfora muito interessante, que é esse excesso de conhecimento, ok? Esse excesso de percepção, de esbarrar nessa verdade do mundo, gera a ideia de que a gente não pode saber ela. Gera a ideia de que a gente tem que esquecer que ela existe para que a gente consiga ter algum tipo de informação sobre o mundo. Isso passa para... esse negócio. Por isso que eu falei que é uma pergunta interessante, porque ela complexifica tudo que eu falei agora, porque o pressuposto do que eu falei é justamente essas coisas problemáticas. Essa indeterminação do saber, basicamente é isso. De que não existe a gente saber o que está acontecendo. De certa maneira... as coisas simplesmente acontecem sem que a gente possa conhecer elas e no acontecer, nessa verdade da realidade, ela se torna tão evidente, tão óbvia, que a gente esquece de falar ela, ok? Que a gente não pode nem falar ela, que a gente não pode ter um conhecimento informativo dela, ok? Isso... Por exemplo, passa por teorias contemporâneas que eu não citei no texto, mas, por exemplo, se a gente pensa em um autor como Zizek atual, a pergunta dele não é... E assim ele entende o inconsciente não é aquilo que a gente não sabe, é aquilo que a gente sabe não saber. Aquilo que a gente tem que não saber, que a gente tem que esquecer constantemente para viver no mundo da realidade. E não importa a informação que você tenha, aquilo não vai desfazer. O exemplo que ele dá é o exemplo de quando se descobriu que autoridades americanas espiavam os nossos celulares. Se você tivesse falado para alguém isso antes, todo mundo ia falar, e assim ele conta, é uma teoria da conspiração, isso é um absurdo, você não tem prova nenhuma. No momento que isso foi revelado, a resposta de todo mundo foi, mas isso é óbvio, você está falando o evidente, todo mundo sabe que a gente está sob constante fiscalização. Isso não é novidade para ninguém. Como é que a gente explica essa mudança radical? Justamente isso, que a gente tem que saber, não saber que a gente vive sob constante vigilância. Existe esse inconsciente social, é justamente isso. A verdade do mundo é aquilo que a gente tem que saber esquecer, aquilo que a gente tromba e que é tão evidente para a gente que a gente não pode saber. Essa verdade branca. E aí eu acho que é interessante. A busca da verdade
É busca exatamente disso, daquilo que a gente tem que saber não saber, e não uma busca de uma informação real. Porque essa busca de informação real, pensar a política a partir da informação real, aí o método pirrônico faz sentido, que se transforma nessa democracia liberal de você ter sempre um ceticismo em relação a uma verdade, uma política absoluta, versus, eu acho, talvez um ceticismo alternativo, que também se encaixa no pirrônico, mas que talvez não se converta nessa democracia liberal, que é pensar que a gente tem que buscar uma verdade contra qualquer informação que a gente tenha, o que está escondido. E é exatamente isso. Esse lugar do inconsciente é o lugar da estupidez, o lugar da irracionalidade, o lugar social do idiota. O idiota não é justamente essa marginalização que eu estou propondo do idiota, não é uma marginalização de exclusão. É uma exclusão no sentido de que a gente tem que lembrar constantemente de esquecer essas pessoas, de esquecer esses irracionais, desses animais até. No francês, a estupidez é bêtise, que é a mesma palavra para besta, para animalidade. Essa animalidade, essa irracionalidade, até o nosso próprio corpo, a nossa irracionalidade, isso que a gente tem que esquecer constantemente e ser civilizado. Isso tudo, essa verdade que, ao mesmo tempo, é obviamente evidente, mas que nunca aparece na nossa sociedade civilizada, para mim, esse é o objeto de investigação. A pergunta que não está sendo perguntada, voltando para o Heidegger, e não simplesmente o debate contínuo sobre a mesma coisa. Eu achei uma pergunta. Bom, eu acho que você fez uma... Tá caindo? Tá. Acho que você tem uma proposta. Nessa sua última fala, você enunciou ela. Na verdade, ela não é tão incerta assim. Mas eu, como uma defensora que virei da ciência aqui, e pragmática, eu queria saber, então, qual o papel da escola numa sociedade de idiotas. Não o papel atual, porque isso a gente já conhece e já sabe. Mas eu queria que você, nessa possibilidade do não saber, enunciasse o papel das instituições formadoras, como a escola. Isso eu tenho uma resposta fácil. Desinformar. O papel da escola é desinformar. As crianças chegam numa sala de aula super informadas. Elas têm opinião, elas trazem de casa, elas procuram na internet, elas veem o post, o vídeo do Bolsonaro, o Malafaia falando, o Lula, todo mundo. Eles veem todo mundo falando na internet, no Face, elas estão super informados. Eles têm os dados em tempo real. A gente vive exatamente uma reclamação, é que não adianta você falar aquilo que o aluno tem no bolso na Wikipédia. Okay? Quais são os desafios? Então, para mim, o desafio é desinformar. Pegar essa informação e desconstruir ela. Fazer o pirronismo, que eu acho que é um bom... Agora o pirronismo é bom. Entendeu? Tipo, mostrar que tem diferentes lados e que exatamente que essa informação nunca vai ser suficiente. De certa maneira, emburrecer nos moldes que eu falei, não nos moldes de emburrecer, de negar o conhecimento, porque isso os vídeos do YouTube fazem muito bem, mas de abraçar o conhecimento e aí ver os limites de tudo aquilo que a gente sabe. Tá, mas isso é desinformar? Isso também não é trazer outras informações? Exato, mas a ideia é exatamente essa. A ideia, eu acho que uma das propostas que se faz é jogar uma informação contra a outra, né? Na ideia de que a informação vai nos salvar, ok? De que existe uma informação de que no embate do mundo real ela vai se mostrar a mais eficiente, a melhor. E, número 1, isso empiricamente não funciona, porque a gente tem informações que, teoricamente, são empiricamente mais corretas e mais fiéis com a realidade, e informações que a gente considera menos fiéis. Então, e mesmo isso acontecendo, a gente não vive num mundo onde essas informações têm uma mudança real, um efeito real na sociedade. O exemplo que eu dei, a gente tem um monte de cientista fazendo TED Talk para explicar que existe aquecimento global e nossos processos cognitivos e tudo isso, explicando que não dá para a gente continuar produzindo do jeito que a gente produz e poluindo do jeito que a gente produz, e mesmo assim a gente continua poluindo cada vez mais, e não só isso, a gente tem gente ignorando essas pessoas, ridicularizando essas pessoas, então a informação, esse embate de informação não funciona, ou não funciona como a gente deveria
como a gente gostaria que ele funcionasse. E o meu argumento é que isso não é surpreendente, que isso não é um efeito colateral estranho. Faz todo sentido quando a gente pensa conhecimento e poder do jeito que a gente pensa, quando a gente pensa informação do jeito que a gente pensa, quando a gente pensa que o outro lado só está desinformado, que se ele pensasse melhor e que se ele se informasse, ele pensaria como a gente. Isso Posso falar rapidinho? É que eu acho que, assim, tudo que a gente está discutindo tem uma confusão, que eu acho que é importante, enfim, até você falar. O tempo inteiro a gente se refere a conhecimento e informação como se fosse tudo a mesma coisa, pasteurizado. E assim, existem questões a serem discutidas em relação a isso. E com relação, então, à sua proposta para a educação, seria uma escola da argumentação? Da argumentação, voltada para a formação de sujeitos discursivos argumentativos? Sim, acho que é um bom jeito de colocar isso. Acho que um sujeito que pensa é um sujeito que pensa. Acho que a ideia, se eu traduzo de uma forma mais pedante o que você quer dizer com argumentos, são os sujeitos do logos. O logos, no sentido dessa verdade filosófica que Sócrates buscava, o que é o logos. A gente, hoje em dia, pensa o logos no sentido de conhecimento, de poder, de informação, de capacidade de argumentar com essa autoridade, com esse respaldo, com esse arcabouço, como você quiser chamar. E eu acho que a possibilidade seria formar outros sujeitos do logos, outros sujeitos de verdade, outras aparições argumentativas discursivas. Sim, poderia ser dessa maneira. O que mais você... Eu me perdi na resposta. Acho que era isso. Respondi? Mais? Não? Sempre que eu penso nisso, principalmente agora com você falando, eu penso no papel da arte, no papel da arte para compreender as coisas incompreensíveis, para tentar expressar coisas que não cabem nesse dito conhecimento. Eu queria saber como que você vê isso, onde que a arte entra, ou se ela entra nesse espaço aí. Sim. Tá, eu já vou responder, só que eu lembrei de uma coisa que eu queria falar para ela e que eu nunca falei. Essa questão da informação e do conhecimento. Sim, eu acho que assim, o que eu estou tentando justamente fazer é separar esse conhecimento, essa filosofia da informação. Hoje em dia, a gente pensa conhecimento como informação. É uma ideia que a gente tem de que uma pessoa que conhece, uma pessoa que sabe, uma pessoa que tem respaldo. A ideia é justamente falar, é assim que a gente pensa, descritivamente e normativamente, dizer não é assim que a gente deveria pensar, a gente deveria buscar outro tipo de conhecimento. E aí a escola vem justamente isso, mostrar que essa aliança que normalmente se tem entre as informações que eu vejo na internet e ter o conhecimento é uma aliança falsa. O conhecimento é algo muito mais complexo que isso, que vem justamente da separação, dessa desinformação. É isso que eu tentei dizer, ok? Agora, falando do papel da arte, eu acho que a arte, sim, tem esse papel. Eu acho que a arte tem essa coisa bastante interessante, no sentido de que a arte tem esse lugar de ser uma operação de verdade, no sentido que eu falei. Então, a gente está falando aqui de um ato político radicalmente estúpido, que não faz sentido, que seja movido por uma raiva, como eu falei antes. Mas esses fenômenos podem aparecer também na arte. Você pode pensar numa arte rebelde, raivosa, uma arte que não tenha motivo, uma arte que venha expressar algo, que venha justamente aparecer essa verdade que eu falei do inconsciente, venha ser verdadeira no sentido de que ela não é informativa em nenhum sentido, de que ela não que ela não revela nada no sentido de informação, de dar conhecimento, que ela mostra uma verdade, que ela põe o dedo em algo que não aparentava. Essa coisa de que ela é, ao mesmo tempo, muitas vezes, óbvia, mas, de tão óbvia, ela se torna esquecida. E eu gosto muito disso, dessa questão de, tem muitas essas discussões da arte contemporânea como, até eu poderia fazer isso. É verdade, acho que a ideia, isso não é pejorativo. Exatamente isso.
a arte talvez tenha esse papel de qualquer um poderia fazer isso, ela deveria ser óbvia, mas ninguém falou isso antes. A mesma coisa da vigilância. Ela é óbvia, era óbvio para todo mundo que a gente era vigiado, mas ninguém falou isso antes. E depois que é falado, se torna óbvia. E a arte talvez tenha esse papel de apontar para aquilo que é tão óbvio que a gente esquece, que é tão evidente que esquece. Ela não é essa operação genial que vem trazer o extraordinariamente oposto à realidade, aquilo que foi esquecido e colocado na tangência ou na margem. Não, ela é algo que é justamente o senso comum, mas de tão comum é esquecido, de tão evidente, de tão tocado, de tanto que a gente esbarra nessas coisas, ela aparece justamente como operação, justamente por isso ela é uma operação de verdade, porque a verdade exatamente é isso, aquilo que, na minha opinião, é óbvio, é branco, é real. Não sei se eu respondi. Sim. Pensando o que é arte, uma das definições que eu mais gosto tem um conto que o Eduardo Galeano escreveu no livro dos Abraços, que ele fala da função da arte. E aí, enfim, tem esse conto, e aí o que ele fala é que a arte ajuda a gente a olhar para as coisas, ajuda a gente a compreender o mundo. Eu acho isso muito legal, porque a gente também tudo que acontece a gente quer colocar nessa lógica do conhecimento, que é deixa eu compreender, fazer teste, hipótese, vamos tentar entender racionalmente o que é isso, e talvez a arte venha para fazer esse outro papel, que é entender a partir de uma outra forma de operar, né? Uhum. Sim, justamente opor talvez essa questão justamente da transparência e da evidência. Se eu falei antes desse conhecimento como a busca da transparência, de revelar tudo, eu acho que é justamente essa ideia de que, ironicamente, aquilo que é transparente para nós não é evidente, ok? Para que algo se torne transparente, a gente precisa de operações de conhecimento que categorizem aquilo e tornem aquilo óbvio para a gente. Okay? Essa ideia da sociedade total, onde não existem mais barreiras de visibilidade, onde tudo é transparente. Mas a pergunta é, de onde a gente vê essa transparência? Esse lugar de observação, que somente dele as coisas são transparentes, é um lugar que acaba sendo esquecido. E é justamente esse lugar que é o lugar da verdade, que é o lugar que a gente não olha para ele porque ele é óbvio para a gente. Então, o que é transparente não é aquilo que é evidente. E a arte, justamente, eu acho que tem o que você falou, ela tem duas funções, acho que primordiais. Acho que uma delas, acho que muita gente tenta fazer isso, é quando ela tenta ter uma função, quando ela tenta ser transparente, quando ela tenta mostrar algo e dizer que ninguém via aquilo, que ela pegou aquilo que estava escondido por trás de uma parede e ela tornou essa parede transparente e operou evidentemente. E ela trouxe aquilo para o conhecimento. Eu acho isso uma arte ruim. Eu acho que uma arte boa justamente seria uma arte que fala, não tem, está tudo evidente, não tem nada que a gente não saiba e mesmo assim não tem nada que está escondido e mesmo assim as coisas a gente não sabe delas. Tipo, a gente sabe não saber. Eu acho que essa é uma questão que me parece bastante interessante. Então, a arte como operação de verdade, para mim, é a segunda opção. É a arte que aponta para aquilo que a gente optou por não saber, aquilo que a gente sabe não saber. E aí ela fica nesse lugar do não saber, nesse lugar socrático de, tipo, eu não sei o que é isso, mas eu quero entender esse saber não saber, ok? Para entender o que é a sociedade. Versus uma arte que uma arte política, sei lá, radical, que tenta trazer o conhecimento, que tenta trazer a informação, que tenta justamente educar, no sentido pedagógico problemático. E acho que é isso que, se a gente já aproveitou essa deixa de educação, eu gosto muito de fazer um paralelo muito interessante, já puxar a sardinha para o nosso lado brasileiro. Acho que existem duas diferenças, tipo assim, de teorias políticas emblemáticas, se eu posso torná-las bipolares. O Lenin tem um livro que chama O que Fazer, que é justamente, ou o Marighella, que diz o Manual do Guerrilheiro. Essa ideia de que existe um manual do ato político.
Entendeu? Essa ideia de que você educa e você cria um manual do ato político. Isso eu acho muito problemático. Isso eu acho que é o primeiro tipo de arte. Versus uma pedagogia do Freire, que eu gosto muito, que é uma ideia de que, se a gente pensar profundamente, se a gente dialogar, essa verdade não está pressuposta. A gente vai criar ela junto. A gente vai pôr o dedo em algo que está aqui evidente na nossa educação, no nosso diálogo, na nossa descoberta. E não é que a gente vai criar essa verdade. A gente só vai pôr o dedo naquilo que a gente optou por esquecer. E aí a gente tem um segundo tipo de arte, um segundo tipo de pedagogia, um segundo tipo de arte política. Entendeu? Uma que é tipo pedagógica, educativa, do que fazer pelo manual de bolo, e outra num sentido mais filosófico. Acho que eu espero ter respondido. Mais alguma pergunta? Bom, então acho que eu vou tentar retomar um pouco a questão do ceticismo pirrônico, né? Achei interessante essa discussão que vocês tiveram, justamente que chegou mesmo a essa afirmação de que seria uma escola, como ela disse, que educaria para argumentar, né? E essa argumentação, em certo sentido, seria justamente a moldes pirrônicos, assim, né? De mostrar de cada posição você pode ter argumentos igualmente convincentes. E, de fato, nesse sentido, na verdade, eu queria insistir um pouco nessa ideia de que eu não acho que essa espécie de ceticismo seja identificável com esse pragmatismo, né? Até porque, se fosse, o cético já estaria pressupondo algo que não lhe é autorizado a pressupor, a saber que, se investigar o bastante, eventualmente alcançaremos essa verdade, o que o cético justamente não afirma de nenhuma maneira, porque isso já seria ser dogmático de alguma maneira, já seria afirmar de alguma maneira, estamos em posse ou podemos alcançar definitivamente. Para isso você teria que ter alguma convicção. E não se coloca nem isso, o que se coloca é que justamente, como nem o saber nem o não saber estão dados, o que resta é investigar. E investigação justamente como essa prática argumentativa constante que não é a de buscar um resultado, mas pelo contrário, de esperar que você chegue a esse ponto final, né? Mas é justamente porque é essa prática que te dá o resultado que você espera, que é um certo modo de vida em que você atinge um determinado estado de tranquilidade, né? Justamente você não mais se desesperar sobre o que é verdadeiro ou falso, porque você já desistiu de decidir isso definitivamente, né? Mas isso passa por uma prática argumentativa, isso passa por uma prática racional nesse sentido, mas que não se pretende também uma posição convicta, né? Tem essa história de que o que o cético quer fazer é combater a precipitação do dogmático. Mas ele não tem uma posição própria. É toda aquela metáfora do remédio, daqueles purgantes que, quando você toma, eles eliminam a doença e eliminam a si mesmos posteriormente, né? Não se coloca como uma posição positiva nesse sentido. E aí acho que isso é algo interessante até para pensar, porque você usou esse termo, né? A indeterminação do saber. E aí, é claro, eu entendo que essa questão da estupidez ela cumpra um papel assim de chamar atenção, de colocar uma polêmica e de assim tem uma função retórica, digamos, né? Mas a pergunta que fica é que, justamente, se a gente está falando de indeterminação, de indeterminação radical, até que ponto faz sentido a gente querer também determinar isso como estupidez, ou como... Quer dizer, será que não é uma questão também de não decidir nem a priori sobre o que a gente pode saber ou deixar de saber, que isso é uma questão justamente de investigação, sob a pena justamente da gente transformar essa estupidez num saber? Não. Eu acho que... É isso, não, pronto, acabou. Não, mentira. Não, acho que a resposta é não, sério, porque o termo é justamente esse. A ideia de que... A metáfora de que a estupidez, ela revela alguma coisa, mas ela se elimina no processo. Que nesse sentido, o pirronismo faz sentido, mas acho que o meu problema com o pirronismo, e eu acho que talvez eu tenha me precipitado ao associar ele com democracia liberal, é com a ideia de que o que não me agrada nessa ideia é de que sobre que condições alguém conversaria. Eu acho que essa é a ideia. A ideia de que, tipo, esse
falso pressuposto de que todo mundo vai poder falar e que a gente vai investigar junto e que a gente vai chegar. E que aí a gente cria uma sociedade total onde todo mundo pode falar, e aí todo mundo deve falar, e essa transparência se torna quase totalitária no sentido de que não existe mais privado, não existe mais espaço para um outro radical. E aí esse perigo dessa investigação me ronda, e talvez eu tenha imposto ele sobre como você descreveu o pirronismo. Mas, além da minha... Como é que se fala isso? Da minha precipitação intelectual beirando a desonestidade, talvez, mas existe a questão de que, exatamente isso, eu acho que a estupidez ela não se torna algo absoluto, porque a estupidez ela é algo, talvez, que a gente pode chamar de uma estrutura de saber e de conhecimento, e não algo específico, não um grupo específico, não uma sociedade específica. A estupidez é simplesmente a indeterminação do conhecimento que sempre vai ser indeterminado. E aí a gente tem que criar que tipo de verdade pode ser uma verdade indeterminada, e aí eu não vou me alongar muito sobre metafísica aqui, mas a ideia é que, ficando só na política, é que essa estupidez se eliminaria enquanto processo de se tornar evidente. Então, se eu volto para a questão da arte, a arte, aquela coisa de que qualquer um poderia ter feito, mas ninguém fez, exatamente isso. A partir do momento que está exposto, que está revelado, ela se torna óbvia, e aí ela deixa de ser aquilo que ela é, estúpida do jeito que ela era. A metáfora do Zizek, a partir do momento que a gente descobre que a gente está sendo vigiado, essa verdade se torna banal, estúpida. Okay? Então, a estupidez de antes ela se revela nesse sentido. Então, eu acho que é exatamente isso. A operação de estupidez, a operação política de estupidez, ela acaba no momento em que ela se revela, que ela se realiza. E aí, outra estupidez acontece. Entendeu? A gente sempre vai ser justamente porque a gente sempre sabe quase nada. E esse infinito que a gente não sabe está sempre operando nessa indeterminação. Então, é meio que isso. Tipo, tem várias discussões, sei lá, tipo, o Agamben faz uma discussão interessante sobre essa estupidez, e ele fala, por exemplo, exatamente isso, que o proletariado ele é estúpido, ele não sabe. Se ele soubesse, ele não seria o proletariado, porque ele saberia o que ele está fazendo e ele se rebelaria. Parte da exploração dele é ele não se saber enquanto explorado. Isso vale para tudo. Tipo assim, proletariado não é só no sentido marxista. A palavra proletariado vem da República Romana, onde existia o proletariado, e uma hora eles se rebelam e tomam consciência. Então, muito antes, a gente pensa a política desde sempre, na leitura de Arendt, de várias coisas, essa coisa do proletariado, da prole, não saber é algo essencial. Mas, a partir do momento que esse proletariado, essa estupidez dele, se atualiza enquanto numa operação de verdade, ele deixa de ser o proletariado. Essa ideia ele se elimina enquanto e aí essa é a questão. O proletariado, na operação dele, ele não pode ser ninguém. E por isso que ele é uma verdadeira democracia, porque ele é qualquer um. Okay? Assim o Agamben lê as coisas. Ele é qualquer um. Ele não é a classe trabalhadora, ele não é mulheres, ele não é gays, ele não é judeus, ele não é quem for que seja. Ele quer qualquer um. E por isso ele é democrático. Okay? A partir do momento que ele recebe um nome, ele não é mais o proletariado. E essa é a leitura que a Hannah Arendt faz, e muita gente perde, quando ela diz que a classe trabalhadora já não é mais uma classe política. Por quê? Porque ela já não aparece mais enquanto reveladora de qualquer coisa. Okay? Ela ganha um nome, e aí, ao ganhar o nome, ela se torna parte do conhecimento, e ela não é mais estúpida, ela não é mais idiosa, ela não é mais marginalizada, ela é parte da polis. Então, a ideia é justamente essa, de que tipo, a estupidez se elimina a partir do momento que ela se realiza. Mas sempre vai ter uma estupidez. E essa é a ideia. A ideia de Heidegger, da pergunta, o que chama o pensamento, a ideia é que sempre vai ter algo que chama o pensamento. O Heidegger revelou algo impressionante para a gente sobre a metafísica mundial, mas depois dele, ele chamou algo para o pensamento, e existe sempre um chamado para o pensamento. Por isso que existe filosofia. Porque existe sempre algo que chama o pensamento. E aí, exatamente, a filosofia
é sempre essa busca pela estupidez. É o desafio de tapar o buraco que não pode ser tapado. O que chama o pensamento, o que nos desafia é justamente isso, enquanto filósofos. Não sei vocês, o que vocês fazem da vida de vocês. Eu acho que, dado o horário, talvez essa seja até uma boa maneira de concluir. A não ser que alguém que tem... Sim. Bom, então, acho que a gente pode concluir por aqui. Eu queria agradecer muito o Jonathan por ter aceito o nosso convite, agradecer a todos que participaram da discussão. Obrigado por me receberem. Só lembrar que a gente, como coletivo, a gente aceita algumas contribuições para a gente poder continuar fazendo os nossos projetos e tal. Acho que a gente pode passar agora a caixinha, quem puder se interessar. E nós também vendemos essas sacolinhas com a nossa corujinha por R$10, mas é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.